Ok, muito boa tarde, Sorriso, boa tarde, amigos que acompanham a TV Logista. Estamos de volta, retomando aqui os nossos trabalhos após o período carnavalesco e hoje recebendo a presença do secretário de Saúde, Luiz Fábio Marchioro, e também do capitão Moura, ele que comanda a 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar da cidade de Sorriso. Eles estão aqui para falar sobre a continuidade da campanha Todos pela Vida, que é essa campanha de trânsito que está acontecendo em Sorriso desde o final do ano passado, mas eu quero aproveitar a presença do comandante dos bombeiros para a gente falar um pouquinho sobre como foi esse período carnavalesco. Inicialmente, cumprimentar aqui o secretário de Saúde. Boa tarde, Luiz Fábio. Boa tarde, Miro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde ao nosso comandante Moura, dessa instituição que é uma das mais respeitadas do Brasil. E a todos da CDL, eu já falei e repito este canal que é muito importante para as informações úteis da nossa sociedade. Muito bem, comandante. Também é uma alegria e satisfação tê-lo conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. E aí, como foi o período carnavalesco em termos de ocorrências, se formos já traçar uma comparação com o ano passado, comandante? Então, eu acabei antes de vir aqui para o estúdio, verifiquei os dados, comparei o mesmo período do ano passado. Eu digo o período carnavalesco, que ano passado o carnaval foi em março, de 1º a 6 de março, e esse ano aí de 21 a 26. Tivemos um aumento no número de ocorrências, Esse ano nós atendemos 47 ocorrências contra 40 do ano passado. E destas, 44 no número total de ocorrências e 25% no total de ocorrências de atendimento pré-hospitalar. Porém, a notícia boa, que teve aí dessas ocorrências de APH, esse ano apenas 11 foram de acidentes de trânsito aqui em Sorriso, contra 16 no ano passado, no mesmo período. Ou seja, 45% de redução aí, de acidentes. Só que aí o fator negativo foi que 36% desses 11 acidentes, 36% das pessoas estavam com odor etílico, Tinham consumido bebida alcoólica, Ou seja, e um fato interessante também que teve a redução aí de 50% no número de acidentes de moto nesse período, ou seja, ao menos quem bebeu não voltou para casa de moto, Aí um fato interessante também que atendemos ciclistas embriagados, E aquele fato, não sei se as pessoas sabem, mas teve aí uma embarcação que naufragou esse final de semana aqui em Sorriso, lá no Telespírios, ali no bairro União, perto do local chamado Prainha, onde o senhor que estava lá, ele estava ingerindo bebida alcoólica, A esposa dele foi retirada da água ali, ele estava meio em choque, E ele ainda foi, mesmo ingerindo bebida, mesmo sob efeito de álcool, ele ainda foi tentar resgatar o barco e rodou, foi bater na outra margem, foi resgatado por terceiros lá. Mas é aquela coisa, ambos estavam sem colete salva-vidas, E outro atendimento nesse carnaval foi um cidadão de Lucas do Rio Verde que se perdeu na mata. Então, como o cão de busca e resgate, o Luke, ele é aqui de Sorriso, então a equipe aqui foi mobilizada. Porém, às 3 da manhã, o cachorro da família, da fazenda, localizou o dono, que estava deitado lá na mata. Então, foi dado a última forma, abortou aí a ocorrência. Mas o resultado esse ano, quanto a ocorrências de trânsito, foi melhor do que ano passado. Ou seja, de 16 ocorrências ano passado envolvendo vítimas de trânsito dentro de Sorriso, esse período de carnaval foram apenas 11. O senhor diria que isso já também pode ser um reflexo dessa campanha que tem sido feita, essa conscientização que vem acontecendo aí? Acredito sim, porque a gente bateu muito na tecla principalmente se for beber, utilizar aí de táxi, de motorista de aplicativo e do amigo da rodada ali que não bebe. Então acho que pelo menos isso ajudou nessas 7 motos a menos, que se acidentaram do ano passado para esse ano. Então, assim, eu acredito que tenha surtido algum efeito. Ok, eu vou pedir ao secretário só mais um minutinho, eu vou fazer uma outra pergunta aqui ao comandante. Em relação a essa região do Telespires,
Nós temos relatos de que ali já ocorreram vários afogamentos, pessoas perderam suas vidas, é uma região perigosa, tem muitos redemoinhos ali naquela região, e as pessoas não têm muita noção desse perigo, né? Se arriscam, inclusive, após ter consumido bebida. Período de festas, período de férias, recessos, o pessoal costuma muito usufruir aí de balneários, rios, piscinas, e tem essa questão também, né? Até a cabeça d'água nesse período de chuva, né? Que a pessoa que está ali dentro da água, ela pode ser surpreendida, né? Por uma correnteza, por um avanço, um aumento repentino do nível da água, né? Então o excesso de álcool, o excesso de ingestão de comida com água não combina ali, né? Então vai nadar, principalmente criança, tá sempre no visual com a criança, água no joelho, vou andar na embarcação, utilizar aí o colete salva-vida adequadamente, visualizou alguém ali afogando, jogue algo que flutua, né? Chame ali o corpo de bombeiros, se não se garantir ali na água, não vá, porque você vai acabar se tornando outra vítima, né? E é basicamente isso, é muita cautela nesse cenário aí que envolve água. Ok, vamos conversar um pouquinho com o Luiz Fábio Marchioro. Pós-carnaval, informação de que nesse momento, inclusive, o movimento na UPA está intenso, né? Como é que foi esse período carnavalesco, secretário? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Miro, mais uma vez, ao comandante. Nós tivemos um aumento muito grande, sim, na UPA. Né? Como disse o comandante Moura, nós não temos uma gravidade maior no número de acidentes, mas nós tivemos muita gente procurando atendimento médico. Então a nossa UPA ela bateu o recorde histórico na segunda-feira, por exemplo. Foi o dia em que mais se atendeu gente desde que a nossa UPA, nosso pronto-socorro foi criado. Foram 470 pessoas atendidas em um único dia, quase 500. Lembrando, Miro, e todos que nos assistem, que a nossa UPA ela foi projetada para atender 150 pessoas no máximo por dia. Quer dizer que chega a atender 400? 470 nesta segunda-feira foram atendidas. Mais do triplo da quantidade que poderia ser atendida. Ontem, 417 pessoas foram atendidas e nesse momento, né, até agora que nós estamos aqui ao vivo, já são cerca de 300 atendidas, a UPA está lotada. A maioria, infelizmente, nós precisamos criar uma cultura que não são público da UPA, não é público do pronto-socorro. E o nosso comandante aqui sabe muito bem quando é o caso de salvar uma vida e quando é aquela pessoa que procura o médico para fazer uma clínica. A UPA não é clínica. A UPA é para... Chegou lá um caso grave, o bombeiro traz lá da rua um acidentado, um esfaqueado, uma vítima de um acidente de trabalho. Ele vai ter prioridade, entra pelas portas dos fundos, que os pacientes nem veem, e essa pessoa vai ali receber todo o cuidado para ser salva a sua vida. E nós temos aí mais de 60% das pessoas que são esse número que eu falei, são pessoas que vêm com queixa, 2 meses estou com uma dor no dedo, há 2 meses eu estou com uma dor assim na barriga que me incomoda. Esse tipo de coisa não é para estar na UPA. Ele é tratado lá no PSF, no posto de saúde, nós temos um posto de saúde em cada lugar da nossa cidade, e por isso nós precisamos que as pessoas nos ajudem entendendo que pronto-socorro é para salvar a vida. Mas, respondendo a sua pergunta, cerca de 2.000 pessoas foram atendidas nesses 4 dias de carnaval na nossa UPA, Miro. É uma demanda que, sem dúvida, sobrecarrega, né? Médicos, enfermeiros. Nós temos constantemente, Miro, nós temos 3 médicos. A UPA é para ter 2, nós já temos 3 toda hora. E nós chegamos a ter que convocar o 5º médico, 5 médicos para poder dar conta da demanda durante esse período. Mas, como disse aqui o nosso comandante do Bombeiros, nós estamos não satisfeitos, gostaríamos que não tivesse nenhum acidente, mas uma redução para um momento em que nós estávamos vivendo um aumento muito grande, principalmente em gravidade, gente morrendo aí no nosso trânsito. Nós estamos sim satisfeitos com a redução, a mínima que seja, é uma pessoa que deixou aí de ter um problema mais sério num acidente. Bom, e nesse mês de março, né, que já está
tá para começar aí. A responsabilidade pela campanha Todos pela Vida é da Secretaria de Saúde, juntamente com o Corpo de Bombeiros, é isso? Nós, na verdade, estamos finalizando o nosso trabalho. Finalizando já praticamente, né? Né, Moura? Capitão? O mês de fevereiro. Nós ficamos com os 15 dias de fevereiro finais. O período de carnaval ficou conosco. É porque teve a educação no começo, né? No início das aulas, perfeito. A CDL fez em janeiro, né? Então nós ficamos com o período final aí do mês de fevereiro, estamos entregando o nosso trabalho. É claro que não vamos entregar porque Bombeiros e Saúde está em todo o tempo nessa campanha de trânsito, campanha permanente, né, comandante? E essa campanha Todos pela Vida, ela inclusive teve a participação de vários órgãos, tanto além da saúde e saneamento, como o pessoal da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, né, na realização de blitz do bem, né? Foram realizadas blitz, adesivagem de carros antes do carnaval, dando algumas dicas ali, né? E amanhã, em uma universidade daqui de Sorriso, vai haver aí uma palestra, né, sobre o tema, e seguida aí de uma peça teatral que também aborda o tema, e é uma peça aí que foi campeã num campeonato de teatro. Bastante impactante, né? Bastante impactante. Tem que ser assim. Infelizmente, esse tipo de mensagem tem que ser forte. É forte. Já assisti 2 vezes. Na falta de uma, amanhã vai ser a terceira. Mas vale a pena. Muito bem feito. Perfeito. O Luiz Fábio Marchioro, secretário, já existe algum número oficial assim, sobre o quanto custaria para o Estado, para o município, uma vítima de um acidente? É complexo você ter um número, né? Eu não tenho, nós tentamos até verificar dentro do sistema da Secretaria de Saúde, que é a UPA, o medicamento, enfim, o transporte, mas aí você tem que contabilizar tudo, desde o momento que o Corpo de Bombeiros é acionado, 193, chegar lá com uma equipe completa para fazer o socorro da vítima, levar para a UPA, né? A UPA parar tudo que está fazendo, para poder dar assistência a esse acidentado. Se for algo mais grave, o próprio bombeiro lá que está socorrendo já nem vai para a UPA, vai direto para o hospital regional, né, para tentar salvar essa vida. E aí tem médico, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem medicamento, tem material de tratamento, sutura, enfim, é muito complexo. Você vai para uma UTI, então nem se imagina o valor que tem se chegar a ser elevado e internado numa UTI. Aí o custo vai lá para cima. Então, é muito mais barato também, já que o assunto é esse, é muito mais barato para os cofres públicos fazer a prevenção do que o socorro e também a reparação do dano. Muito bem, eu queria perguntar ao comandante, teve uma situação registrada em Nova Mutum, né, essa semana, foi muito bacana, deu uma grande repercussão. Uma criança, né, que foi levada pelos pais, estava engasgada com a pomada. Foi uma ação muito bacana e mostra o quanto é importante o trabalho dos bombeiros. Volta e meia vocês se deparam com situações assim, né, comandante? Sim, justamente. Inclusive, já peguei situação parecida em que a viatura nossa estava em outra ocorrência e quem teve que fazer o atendimento foi o pessoal do administrativo, né? Então, conhecer as pessoas, quando elas veem alguém fardado, ela não quer saber se aquele bombeiro é da banda de música, se ele é do administrativo, mexe com papel, e se ele está com a farda ali, ele entende que ele tem a noção do atendimento pré-hospitalar, né? Então, realizamos as manobras, servi 3 anos nessa unidade de Nova Mutum, né, a 5ª companhia, tive o prazer de servir lá também. Então, a manobra de rally, principalmente para os pais de primeira viagem, né, que é o caso das crianças, quando tem engasgamento com leite, com material, ou nesse caso foi a pomada, de botar aí a criança, né, com o ventre na perna, né, e batidinhas ali para tentar sair, né. Então, assim, graças a Deus foi bem sucedido, né? O primeiro procedimento, né, porque às vezes ali você só fazer a inflação, as acaba piorando o quadro clínico do bebê ou da criança. Ok, secretário, confirmado no Brasil o primeiro caso de coronavírus. Eu estava vendo uma informação agora, inclusive no site da Prefeitura, de que profissionais da saúde em Sorriso estão passando por um treinamento. Tudo nesse momento é questão de alerta e estar de prontidão, estar preparado, né, secretário? Hoje nós tivemos essa confirmação, o ministro da Saúde, né, o médico Mandetta, ele fez uma entrevista coletiva e apresentou então o primeiro caso confirmado
de um idoso de 61 anos que veio da Itália, né? Ele chegou da Itália já com sintomas, foi internado no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, e de lá já em algumas horas, né, já foi feito o diagnóstico em um dos laboratórios do Ministério da Saúde, que é conveniado o Ministério da Saúde, e já então confirmado. Então nós temos esse primeiro caso e agora o Ministério da Saúde, o Brasil, também está reconhecido, como a ONU já reconheceu no mundo, como já o estado de emergência em saúde pública. Então nós estamos com esse problema. Mas esse estado em emergência em saúde pública, Mira, é bom que a gente também não saia por aí alarmando o que não é necessário. Então, o que nós precisamos? É manter os nossos bons hábitos. É mais uma doença daquelas, Miro e todos que nos assistem, que são combatidas com água e sabão. É simples assim. Nós estamos perdendo para a nossa própria falta de higiene pessoal. A transmissão é feita através do toque, através de saliva, mas muito mais por você estar sem lavar as mãos, sem passar um álcool gel, né, sem inclusive repartir bens de uso comum, né, você ter lá uma higiene disso, e comer, se alimentar de frutas, verduras, ter hábitos alimentares saudáveis. É isso para evitar o coronavírus. Mas nós, como você disse, capacitamos os nossos médicos. Semana passada, todos os médicos dos postos de saúde passaram por essa capacitação, a conversa com as nossas coordenações e estabelecemos protocolos. Em caso de haver, e eu quero acreditar aqui que isso vai ficar bem longe de nós, né? Nós estamos preparados para que, num caso desse, nós possamos agir da maneira com que o Ministério da Saúde determinou que haja. Então, há um protocolo de ações, como o Corpo de Bombeiros sabe muito bem sobre as determinações de fazer na hora que aparece um problema. Nós também agora já temos um protocolo de ações na saúde pública do município, caso haja uma suspeita de alguém com coronavírus. Mas, como eu disse, precisamos nos preocupar mais, Miro, com a dengue. Essa sim é a nossa preocupação. Essa sim, até porque o coronavírus não mata tanto como a dengue mata. O coronavírus, a letalidade dele não é tão grande. É uma das menores que tem entre as doenças que vieram da China nos últimos anos. Ela é muito baixa. Porém, a dengue aqui no Brasil, no estado do Mato Grosso e em Sorriso, mata mais do que outros tipos de doenças. Então, que nós possamos aí não perder o foco de combater o mosquito Aedes aegypti e de nos preocupar com o coronavírus. Porque quando você age, Miro e todos que nos ouvem, de uma maneira saudável, com essa higiene pessoal bem feita, não é só o coronavírus que você evita a gripe H1N1, você evita transmissões diversas que são feitas, desculpa falar a palavra, pelo nosso relaxamento. Quando eu tenho que chamar os pais à responsabilidade, obrigar eles a vacinar seus filhos, aí você começa a entender por que tem sarampo aparecendo no Brasil de novo, né? Nós estamos perdendo para nós mesmos, né? Então precisamos rever nossos conceitos de vida. Muito bem, e claro também, né, secretário, estar atento aí à falsa informação, não proliferar isso, não compartilhar isso, porque o que tem de fake news, até dias atrás foi falado de um suposto caso aqui em Sorriso, coisa que não é verdadeira, né, em relação a essa questão do coronavírus. Uma das coisas, Miro, agora você tocou. Das maiores dificuldades, é a maior dificuldade. Saúde pública não perde para medicamentos, para profissionais, enfim, mas o tal da fake news, notícias falsas, ela espalha com uma velocidade incrível. Quando você menos espera, o cidadão está acreditando na notícia que ele viu no Facebook ou no grupo de rede social, do que no médico que está na frente dele atendendo ele, que tem preparo para falar o que deve e o que não deve ser feito. Então, por favor, eu pedido aqui o apelo para que não façam notícias falsas, não façam fake news, que atrapalha muito a vida das pessoas, e especialmente eu falo aqui da saúde pública, da mesma maneira que o trote deve atrapalhar muito aí o Corpo de Bombeiros.
Capitão Moura, só para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui sobre a campanha do trânsito, né, essa reta final de fevereiro, sobre a responsabilidade dos bombeiros e da Secretaria de Saúde, eu quero crer que vocês focam muito, obviamente, o atendimento da vítima ali no acidente e às vezes nem observam as circunstâncias do acidente, mas na maioria das vezes a imprudência está sempre presente, né, comandante? A imprudência geralmente está presente com excesso de velocidade e com a utilização de meios audiovisuais ali, o que a gente destaca aqui agora, o tal do aplicativo para o celular, que a pessoa, ela 5 segundos que ela fica olhando para o aplicativo, são 5 segundos que ela ficou cega perante o trânsito. Então, em boa parte dos acidentes é a falta de atenção, tendo em vista a utilização de celular e de velocidade, principalmente nas rotatórias de maior movimento aqui em Sorriso. Então, o que eu costumo falar? Não adianta o setor público colocar placas, colocar faixa de pedestres, sinalização, se a pessoa não respeitar aquelas normas. Ou seja, a gente tem entendimento que o motociclista, o motorista, ele passou ali por um treinamento antes de adquirir sua habilitação. Ou seja, ele conhece as regras, então ele tem que passar a aplicá-las, né? Ou seja, o motociclista utilizar o capacete não de enfeite, coloca ali a fivela ali, né, no capacete, tem criança dentro do carro, ela em cima da cadeirinha adequada para a idade, né? Utilização de cinto de segurança é todo mundo do veículo, não é só o motorista, né? Porque quer queira, quer não, aí nos últimos 3 anos foram 100 pessoas que morreram dentro da cidade de Sorriso, né? Mais de 2.450. Olha o número, ouça o número. É inadmissível. Pode repetir, comandante? Foram 100 vidas ceifadas nos últimos 3 anos, 2017, 18, 19, né? Em Sorriso, vítimas de trânsito. E falo mais de 243 pessoas aproximadamente que tiveram algum tipo de trauma também em virtude de acidente de trânsito dentro do município de Sorriso. Quer dizer, são sequelas que ficam para o resto da vida, né? Justamente. Capitão? E quem paga, às vezes, é o poder público. Muito bem. Capitão Moura, muito obrigado pela presença hoje aqui na TV Logista. Pelo convite. Secretário, parabéns aí pelo trabalho. Dá para notar no semblante de cansaço, um pouquinho de olheira faz parte, né? Realmente o ofício é árduo, né? Lidar com a saúde é uma pasta bastante complicada. Eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui. Obrigado, Miro. Obrigado, comandante. Foi uma honra, mais uma vez, trabalhar ao seu lado nessa campanha de trânsito. Quando fala Corpo de Bombeiros, a gente fica com uma credibilidade muito grande. Quando fala em CDL, a credibilidade e a responsabilidade aumenta muito mais. Então, nós estamos aqui sempre para trabalhar. A saúde é assim, né, Mira? Que nem o botão do pânico lá no bombeiro. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, daqui a pouquinho, de repente, acontece alguma coisa. O que a gente tem que estar com vitalidade, força e determinação para encarar e para tentar superar e atender naquele momento quando cada um precisa. Então, muito obrigado, Mira. Obrigado a todos da CDL, mais uma vez, por essa oportunidade. Muito Só bem, complementando aqui uma fala aqui que me veio agora. A Defesa Civil Estadual, esse final de semana que passou, pediu para os bombeiros de Sinop que fossem até as casas que não abriram as portas para orientar sobre o vetor da dengue, né, que o bombeiro fizesse essa vez. Por quê? Pela credibilidade que ele tem com a sociedade. Né? Então, fizeram uma campanha, então tiveram ali, eu acho que mais de 70 casas que não abriram as portas, inúmeras desculpas, mas quando viram que o bombeiro estava ali junto com a equipe sanitária de saúde, né, eles mudavam essa concepção. Então, pelo fato da gente ter ali aquele carisma da população, a gente teve um êxito maior. Inclusive, tiveram militares daqui que foram ministrar cursos de pilotagem de aeronave remotamente pilotada, né, o vulgo drone, para justamente catalogar, fotografar, né, e georreferenciar as casas ali que tinham algum risco que não abriram as portas durante a campanha. E como é que era? Um mosquito simples mata mais que o coronavírus. Então, tudo é cultura, tudo é educação. Tá, né? Certo, a simples presença dos bombeiros já facilita tudo, as portas se abrem aí, porque realmente
a comunidade tem um respeito muito grande por essa instituição. Obrigado, capitão Moura, obrigado, secretário, e a você que nos acompanhou até agora também, muito obrigado, e continue sempre ligado aí nas redes sociais da CDL, sempre estamos aqui trazendo informações de interesse da sociedade e principalmente do setor empresarial. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.